Capítulo 8. A produção de riquezas tangíveis. Ao se meditar e considerar a prodigalidade da natureza, chega-se à conclusão de que existe abundância de todas as coisas. A natureza é exuberante, extravagante e abundante. A qualquer parte que se vá, adquirimos consciência da grandeza da sua exuberância. As leis da vida visam a proporcionar-nos riquezas ilimitadas, muito superiores às nossas necessidades diárias. A Bíblia diz: a Deus pertence a terra e a sua plenitude. Salmos capítulo 24, versículo 1. A carência existe apenas em consequência da avareza, do egoísmo, do medo e da má utilização dos recursos da natureza pelo homem, pois quando são usados métodos sábios e justos no seu cultivo e distribuição há sempre mais do que o suficiente para todos em riquezas tangíveis da vida. A riqueza pode ser tangível. Muitos anos atrás, tive uma conversa bem interessante com um dentista de Sydney, na Austrália, onde me encontrava fazendo uma série de preleções sobre o tema Os Milagres do seu Subconsciente. Aquele dentista declarou-me, naquela oportunidade, que no início da sua carreira possuía uma mente de tostão, e, em consequência, somente atraía clientes com a mesma mentalidade e dotados de situação financeira das mais modestas. Vejamos como introduziu riquezas tangíveis em sua vida. Certa noite, ao voltar para casa a pé, após minha preleção sobre a força da imagem mental, ele começou a imaginar que todo o ar à sua volta estava inundado de notas de libras esterlinas. O ar parecia-lhe estar saturado delas. Confidenciou-me que essa imagem era tão real e vívida como as árvores existentes do lado de fora da sua casa e que começou a encher seus bolsos com notas imaginárias de todos os valores, que lhe pareciam absolutamente reais e tangíveis. Subitamente concluiu que havia riquezas sem limites que podiam ser atraídas e possuídas por todos aqueles que tivessem fé, receptividade e imaginação para considerar a existência das riquezas de Deus. Após essa experiência, aquele dentista conseguiu atrair uma clientela de pessoas prósperas e de prestígio, passando até a ter mais clientes do que poderia atender. Sua atitude mental anterior, estreita e de frugalidade excessiva, mantinha à distância os clientes que dispunham de boa situação financeira. Ele descobrira finalmente o poder da sua imagem mental para produzir riquezas de todos os tipos. Um certo modo de pensar. Se você, por exemplo, deseja um piano ou um órgão, não quero dizer que tudo o que tenha de fazer seja formar mentalmente uma imagem do instrumento para que prontamente tome forma e apareça em sua sala. Caso você tenha dinheiro, tudo o que tem a fazer é comprar um. Suponha, entretanto, que você necessita de um piano para estudar, mas que não dispõe de dinheiro para comprá-lo. Pense então em um piano lindo. Imagine-o em sua sala. Passe as mãos sobre o teclado, sinta a sua solidez e a sua tangibilidade. Passe uma vez mais as mãos sobre a sua superfície e pense de forma positiva que o piano já está ali. Ele está realmente em sua mente, pois antes de se tornar um instrumento físico existiu primeiro na mente de seu fabricante. Após formar em sua mente a imagem do piano, considere-o como seu e convença-se de que seu subconsciente fará o que for necessário para que, de acordo com a divina ordem, venha a se tornar uma realidade. A inteligência infinita existente em seu subconsciente atuará sobre a mente dos outros, fazendo com que o piano venha a ser seu, sem que você saiba como. O pensamento foi a origem da criação de todas as máquinas e instrumentos do mundo e está constantemente criando milhões de outras coisas, como novos carros, máquinas de escrever, computadores, rádios, televisores, instrumentos musicais e um sinnúmero de aparelhos domésticos de todos os tipos. Todas essas invenções, descobertas e melhoramentos de nossa era das máquinas e do espaço foram produzidos pelos homens mediante um certo modo de pensar. O milagre da imaginação. Em 1944, uma pequena menina espanhola morava a pouca distância de mim. Eu conhecia bem sua família e de vez em quando ia à sua casa visitar seus pais. Ela havia feito 8 anos e frequentava diariamente a escola paroquial do lugar.
Há meses, aquela menina vinha pedindo a seus pais uma bicicleta para passear no Parque Central e a resposta constante de sua mãe era a seguinte: deixe de me aborrecer. Você sabe que estamos em guerra e que por isso não há bicicletas no mercado. A menina, entretanto, insistia no pedido, apenas para aborrecimento de seus pais. Era uma menina forte e disposta, que vivia brigando com os meninos da vizinhança e que, vez por outra, arranjava um olho negro. Uma noite eu lhe disse: Mary, você pode conseguir a sua bicicleta e eu sei como. Seus olhos começaram imediatamente a brilhar e ela, muito tensa, perguntou-me: como? Eis o colóquio que tivemos, autor. Vá imediatamente para a cama e feche os olhos. Imagine então claramente que seus dois amiguinhos estão andando na sua bicicleta no Parque Central e veja como estão risonhos. Deus deseja que você divida sua bicicleta com seus amiguinhos, para fazê-los também felizes. Mary, está bem. Se é isso que Deus deseja que eu faça, estou de acordo, mas mamãe me disse que Papai Noel não poderia trazer-me uma bicicleta no Natal e faltam apenas 2 semanas. Autor, faça como lhe disse. Quando estiver na cama, feche os olhos e imagine-se andando de bicicleta no Parque Central. É importante que você veja também os seus amiguinhos andando na sua bicicleta, como já lhe disse antes. Veja-os rindo e cheios de alegria. Você obterá a sua bicicleta. Deus dirá a Papai Noel onde pode encontrar uma. Agora vá dormir e durma um sono bastante profundo. No dia seguinte, ao entardecer, por volta das 6 horas, Mary, que se encontrava numa loja de artigos variados em companhia de uma outra menina, começou subitamente a chorar. Uma senhora que estava próxima, observando o fato, perguntou-lhe suavemente: o que houve, minha menina? Alguém a machucou? Mary responda-lhe: não, senhora, mas ontem à noite um homem esteve em nossa casa e disse-me que Deus diria a Papai Noel onde poderia encontrar uma bicicleta para trazer-me no Natal. Já está ficando escuro, e a bicicleta ainda não apareceu. A senhora ficou sensibilizada e disse-lhe: esse homem não tinha o direito de dizer-lhe tal coisa. E tomando a menina pela mão, levou-a até o seu apartamento nas proximidades e deu-lhe uma bicicleta que pertencera à sua filha, que falecera há 2 anos, dizendo-lhe que sempre desejara poder dá-la a uma criança que acreditasse em Deus. Este é o poder da imaginação. Seja feito segundo a vossa fé. Mateus capítulo 9 versículo 29. Porque ele não obtinha resultados tangíveis. Falei recentemente com um homem que havia ido à falência, que havia perdido até a própria casa e que ainda por cima sofria de artrite, e quanto mais lutava para recuperar-se, mais afundava em dificuldades. Estava em um círculo vicioso. Perguntou-me ele: por que nada consigo? Frequento regularmente a igreja, faço minhas orações, leio os salmos e tenho feito bem a muita gente. Por que estou sendo punido por Deus? É verdade que ele ia à igreja regularmente e fazia suas orações, mas consegui descobrir que a razão pela qual não obtinha resultados tangíveis, apesar de seus esforços e orações, residia no fato de, há mais de 10 anos, odiar um sócio seu. Ele vinha sendo prejudicado por um sentimento de vingança e maldade e por sua obstinação em não perdoar, invocando sempre imprecações e maledicências contra aquele seu sócio. Esse seu estado de espírito constituía na realidade o seu bloqueio. Fiz-lhe ver que seus pensamentos com relação ao sócio, por serem de ódio, de vingança e de rancor, geravam emoções negativas em seu subconsciente que, necessitando de extravasamento, o fazia sob a forma de limitações e deficiências, que se manifestavam finalmente como doenças e através da falência. O remédio para essa situação foi fácil e consistiu em buscar sintonia com a paz interior de Deus e no reconhecimento de que a sua sabedoria, existente em seu íntimo, lhe proporcionaria uma recuperação divina sob a forma e na oportunidade da sua escolha. Ele depositou suas esperanças em Deus, a fonte inexaurível, origem de todas as coisas,
e começou diariamente a abençoar o homem que odiara e a proclamar-se como um elemento de Deus difusor de paz, saúde, harmonia e abundância. Em poucos meses, a situação modificou-se completamente para melhor e ele passou a sentir-se como se estivesse na crista de uma onda que o conduzia para o sucesso, a prosperidade e a consecução dos seus objetivos. Uma refugiada de guerra obtém resultados maravilhosos. Uma mulher bonita, encantadora e dotada de boa formação religiosa assiste, todos os domingos pela manhã, a minhas preleções em Los Angeles e certa vez contou-me uma história fascinante sobre a sua infância, passada sob as mais sórdidas e miseráveis condições. Ela crescerá em uma espécie de gueto, na Rússia, onde sistematicamente se verificava uma série de violências contra os judeus. Em geral faminta e andrajosa, acalentava o desejo indomável de ir para a América estudar música, de romper as barreiras sociais e de corajosamente libertar-se da servidão em que vivia. Ao irromper a guerra, alistou-se voluntariamente como enfermeira no exército russo e posteriormente foi feita prisioneira pelos alemães, dedicando-se ao tratamento de todos os demais prisioneiros do campo de concentração. Enquanto trabalhava, cultivava, entretanto, a imagem mental constante de estar abraçando um tio seu que vivia em Los Angeles, podia até mesmo, em sua mente, ouvi-lo dizer repetidamente: "Seja bem-vinda à América." E todas as noites adormecia ouvindo a voz imaginária do seu tio dizendo-lhe: "Seja bem-vinda à América." Com a chegada das forças americanas ao campo de concentração em que se encontrava confinada, ela passou a servir-lhes de intérprete. Mais tarde, veio a enamorar-se de um oficial de infantaria americano e acabou por encontrar um meio de ir para os Estados Unidos. Hoje em dia, é uma musicista maravilhosa e uma professora de música esplendida, sendo adorada por todos os seus alunos. Possui uma renda formidável, vive em um bairro muito elegante e dispõe de todo o dinheiro de que necessita para fazer tudo o que deseja, inclusive viajar frequentemente para muitas partes do mundo. Essa mulher é uma demonstração de como se pode ir da pobreza à riqueza e conseguiu realmente atingir a mais alta posição em matéria de realização humana. Jamais permitiu que o ressentimento, a amargura e o ódio envenenassem a sua alma, sempre soube da existência, em seu íntimo, de uma força que lhe permitiria triunfar sobre todas as vicissitudes do mundo e ascender às maiores alturas. Sua passagem bíblica favorita é a seguinte: "De que modo vos trouxe sobre asas de águias e vos cheguei a mim." Êxodo capítulo 19 versículo 4. 3 palavras produzem riqueza. Uma atriz de cinema disse-me ter obtido resultados maravilhosos após haver afastado da sua mente as más ideias e os pensamentos nefastos que frequentemente a povoavam. Para isso usava com convicção as palavras alegria, sucesso, riqueza, adotando o hábito de murmurá-las para si própria enquanto arrumava a casa. Após a repetição dessas 3 palavras durante 10 ou 15 minutos, ela se sentia reconfortada e com sua mente estimulada. Desde então, sempre que se sentia deprimida por causa das finanças ou com falta de contratos, começava a cantarolar repetidamente aquelas 3 palavras. Ela descobriu que essas 3 palavras tinham um poder tremendo por traduzirem elementos invisíveis mais altamente poderosos existentes em seu subconsciente. Em vista disso, fixou a mente em suas formas materiais, fazendo com que afinal viessem a se concretizar em sua vida. Nunca deixou de ter um contrato a cumprir e há 8 anos que seu tempo tem estado tomado, indo de um sucesso para outro. Sua descoberta consistiu na verdade muito simples de que as condições e circunstâncias de sua vida eram causadas pelo seu próprio estado de depressão e preocupação. A mudança do seu estado de espírito, geralmente dominado pelo medo, pela preocupação e pela depressão, fez com que as circunstâncias exteriores prontamente melhorassem. Comece desde logo a cantar sua silenciosa canção de triunfo, alegria, sucesso, riqueza. Que coisas maravilhosas acontecerão em sua vida. Deus deseja que você seja rico. A lei da vida é de abundância e não de pobreza. Deus é infinito, inexaurível e ilimitado,
fonte eterna de recursos em profusão. Você dispõe de um elemento de apoio infinito, pois sendo os recursos de Deus infinitos os seus também o são, porquanto você e ele constituem um único ser. Deus deu-lhe mãos com as quais pode tocar as suas melodias e também construir lindas estruturas, edifícios e templos dedicados à sua glória e honra. É desejo de Deus que você demonstre os seus talentos de uma forma maravilhosa. Deus dotou-o de voz para que cante para todos suas canções de amor e de olhos para que possa ver línguas em árvores, sermões em pedras, canções em córregos e Deus em todas as coisas. Seu desejo de dançar é uma forma encontrada por Deus para revelar-lhe que o universo é uma dança de forças e que todo o mundo é uma dança de Deus. Seu desejo de pintar um pôr do sol traduz expressão, através de você, da beleza indescritível de Deus. Seus ouvidos lhe foram dados para ouvir a música divina e sua voz suave e firme dados para ouvir a música divina e sua voz suave e firme dizer-lhe, este é o caminho, siga por ele. Seu desejo de viajar e de explorar o mundo traduz a vontade de Deus em fazer com que você conheça e explore as suas maravilhas a fim de apreciar a beleza, a ordem, a simetria, o ritmo e a proporção de todas as coisas. Deus deseja que você seja feliz, jovial e livre, que viva numa casa luxuosa e que se vista elegantemente. Deus deseja que você tenha uma vida gloriosa e triunfante. Porque Deus é o que realiza em vós o querer e o executar. Filipenses capítulo 2 versículo 13, segundo nos diz S. João. O desejo de riqueza que você possui é a revelação infinita de suas riquezas e de suas palavras. Filho, tu sempre estás comigo e tudo que é meu é teu. Lucas capítulo 15 versículo 31. Síntese do capítulo 8. Pense nestas coisas. 1. A natureza é exuberante, extravagante e abundante. As leis da vida visam a proporcionar-lhe riquezas ilimitadas. 2. As pessoas dotadas de atitude mental estreita e frugal atraem aquelas que possuem o complexo da pobreza e jamais ficam ricas. 3. Pense claramente no objeto que deseja. Veja-o em sua sala e com mãos imaginárias procure sentir a sua solidez e tangibilidade, que ele se tornará realidade. 4. Quando se aceita mentalmente alguma coisa como verdadeira, o subconsciente faz com que ela venha a se concretizar sem que se saiba como. Por exemplo, da mesma forma que uma pessoa totalmente estranha deu uma bicicleta de presente a uma menina que rezava para ganhar uma. 5. Pensamentos de ódio, rancor e vingança bloqueiam seus desejos de riqueza, pois fazem com que a riqueza se afaste de você ao invés de atraí-la. Deseje a todos aquilo que deseja para você mesmo, pois esse é o segredo para a obtenção de riquezas. 6. Existe uma fórmula para se fazer uma fortuna de milhões de dólares. Reitere essa verdade com sentimento, convicção e persistência e terá todas as riquezas de que necessita durante toda a sua vida, além de prosperidade superior a todas as suas expectativas. 7. Há 3 palavras que realizam maravilhas. Cante-as e inscreva-as em seu coração: alegria, sucesso, riqueza. Elas são verdades de Deus e também são verdadeiras para você. 8. Deus deseja que você seja feliz, rico, jovial e livre e também que tenha uma vida de maior abundância. Há em Deus plenitude de alegria e ausência absoluta de escuridão.